Olá, alunos ND Prime, bem-vindos ao segundo vídeo e hoje vamos focar principalmente nas pronúncias básicas do idioma. São pronúncias que o brasileiro costuma errar com certa frequência. Então vamos tomar todo o cuidado com cada uma dessas pronúncias e eu vou dar também exemplos e dicas de como evitar estes erros. Mais para frente, voltaremos a este assunto de uma maneira um pouco diferente no nosso quarto vídeo. Então, hoje, vocês verão as pronúncias básicas e as diferenças entre o português e o inglês nessa questão. Antes da gente entrar especificamente nas pronúncias, é de extrema importância a gente saber como a pronúncia funciona, como os sons dos idiomas funcionam. Nenhum idioma na face da Terra possui todos os fonemas dos seres humanos. Então veja, o português não tem todos os sons. O inglês também não. O russo, por mais complexo que seja, também não. Então, o que acontece? Imagine você está aprendendo o seu segundo idioma agora, talvez, supomos assim, talvez nunca tenha tido contato com outros idiomas, e aí o que acontece é que você passa a sua vida inteira ouvindo pronúncias do seu idioma. Quando você vai aprender o seu segundo, às vezes o terceiro idioma, você se depara com palavras extremamente difíceis de serem pronunciadas. Hoje vamos entender por que elas são difíceis. Primeiro, como eu disse, os idiomas não têm todos os sons, não têm todos os fonemas. O que naturalmente acontece é que você nasce e cresce tendo contato com uma porção dessas pronúncias. Então, o que acontece é que o seu cérebro simplesmente não está acostumado a pronúncias diferentes. Então vamos entender um pouco alguns efeitos e alguns truques que a nossa própria cabeça prega em nós. O grande truque que ela prega funciona da seguinte maneira. O nosso cérebro ele é altamente capacitado. Ele tem o poder, praticamente, de completar informações sem que a gente pense, sem que a gente raciocine. Quando alguém está falando com você em português, você não ouve tudo o que a pessoa está falando, por mais que você entenda tudo o que ela esteja falando. E você pensa, ué, como isso é possível? Isso é muito simples. Primeiro, a gente não ouve tudo o que a pessoa está falando por conta de diversas interrupções. Então, é possível que você ouça talvez 99% ou às vezes 99,5% do que a pessoa está falando, mas sempre existe um som ambiente que vai causar interrupções. Mas o que acontece? Por que a gente consegue, apesar de não ouvir tudo, entender tudo? Simplesmente o nosso cérebro completa aquela informação que está faltando e aí nós temos a sensação de que estamos ouvindo tudo. Então, é como aquele velho truque. Você já deve ter lido algum texto onde as palavras estão embaralhadas ou onde algumas letras estão faltando dentro de algumas palavras. No entanto, você tem a possibilidade, você consegue ler tudo com muita naturalidade. Isso porque o seu cérebro não se preocupa em detalhes. Ele é formatado para que as informações se completem automaticamente. Mesmo que você não faça nenhum grande esforço para entender essas lacunas que ficam, tanto quando a gente vê alguma coisa, quanto quando a gente vê alguma coisa, quanto quando a gente ouve alguma coisa. E aí, quando estamos falando de português, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. Mas quando nós vamos para outro idioma,
o problema se apresenta num nível maior. Por quê? Veja só, se você ainda não ouve muito bem aquele idioma, naturalmente o seu cérebro vai te enganar. Seu cérebro é formatado com um comando. E que comando é esse? Complete a informação, não importa como. Ou seja, quando estamos falando português, esta programação é extremamente boa, porque nos economiza tempo e nos possibilita entender coisas sem uma análise muito profunda nos mínimos detalhes. Você ouve alguém falando, ou você lê um livro, você não precisa ler letra por letra. Você vai olhando, passando os olhos nas palavras e entende tudo muito naturalmente. Isso é ótimo. No entanto, quando vamos falar um segundo, um terceiro, um quarto idioma, quando estamos aprendendo, isso pode nos trazer dificuldades. Por quê? Veja só, o seu cérebro é teimoso e a gente precisa combater essa teimosia. Veja só, se você já ouviu uma música em inglês e teve a impressão de que o cara estava, sei lá, cantando alguma coisa em português, isso é simplesmente o seu cérebro completando as informações. Veja o que ele faz. Olha, eu não estou entendendo o que ele está falando. Automaticamente ele vai colocar alguma coisa que você já conhece e você pensa que alguém está falando outra coisa. Então é muito comum, por exemplo, com a pronúncia do TH em inglês, as pessoas confundirem. E elas não estão fazendo por maldade. Então vamos imaginar a situação. O professor chega e fala que a pronúncia desta palavra é they, enquanto a pronúncia desta segunda palavra é they. Então temos a palavra they e temos a palavra they. Muitos alunos dizem, é a mesma coisa. O aluno está mentindo? De maneira alguma. O aluno é preguiçoso? De maneira alguma. O que acontece é que o cérebro dele, por não conhecer este primeiro som, automaticamente preenche a informação com algo mais conhecido, com algo que não demande esforço. Então o nosso cérebro completa as informações com aquilo que tem em mãos. Ele provavelmente vai pelo caminho mais fácil. Por quê? Porque outra lei do nosso cérebro é que ele precisa ser simples. Apesar dele completar as informações, ele vai completar essas informações de maneira simples. Então ele vai pegar o som que é mais conhecido para você e vai lá, coloca naquela informação, naquela palavra. Então, muitas vezes, não importa quantas vezes o professor fale they, o aluno entende they. Então vamos entender como é que a gente pode reverter essa situação. É claro que o primeiro passo é entendermos que isso acontece. Então, muitas vezes, por mais que a gente pense que a pronúncia não é aquela, na verdade é, e é nosso cérebro que está nos enganando. Você ouve uma coisa, mas o seu cérebro faz com que você entenda outra, porque aquele som simplesmente não é comum para você. Então vamos analisar os sons mais importantes e mais corriqueiros onde os brasileiros cometem erros de pronúncia e também de compreensão. Então, finalmente vamos às pronúncias e algumas dicas para saber trabalhar direitinho com elas em inglês. A primeira que temos aqui é o L, que em inglês não é como em português, porque em português, principalmente aqui no Brasil, temos o costume de, por exemplo, transformar este L em um U, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Brasil, a gente não fala Brasil, a gente fala Brasil. Então, fica realmente como se fosse um U. Muitas vezes,
o brasileiro, ao falar inglês, transporta a pronúncia de todas essas letras aqui do português para o inglês. Então, em inglês existe essa diferença. Principalmente quando temos coisas como you. Vamos falar apenas you. Neste caso aqui, se você está indicando o futuro, mesmo que seja de maneira contraída, você tem esse L no final realmente pronunciado. Então você fala you. O brasileiro, como eu disse há pouco, talvez nem repare nessa diferença, principalmente no começo. Como vamos fazer para entender a diferença de todas essas letras? O primeiro passo é ouvir. E ouvir bastante. É por isso que é ideal o aluno ter contato constante com o idioma e ouça músicas, assista a seriados ou filmes em inglês, mesmo que ele ainda não apresente o domínio em inglês. Por quê? De maneira até inconsciente, o cérebro vai trabalhar com essas pronúncias. Ele vai criar novas categorias ali no catálogo de sons do nosso cérebro. Então ele vai, olha, depois de certo tempo de exposição, ele vai pegar essas letras, ou essas pronúncias, melhor dizendo, e vai colocar lá no nosso catálogo cerebral, que antes não tinha nada dessas letras ou desses sons. Né? Isso é muito importante. Então, a exposição ao som, a exposição ao próprio idioma, vai nos fazer ouvir melhor. E veja que isso não depende necessariamente de raciocínio lógico. Tem coisas que no idioma você tem que vivenciar. Ou seja, mesmo que eu explique logicamente a pronúncia de cada coisa aqui, o primeiro passo é sempre ouvir várias e várias vezes esses sons. E depois que você tiver esses sons no seu catálogo cerebral, você consegue repetir todas essas pronúncias com muito mais facilidade. E é claro que isso também vai demandar, obviamente, esforço e, como sempre, muita repetição. Então, pegue, se você tiver oportunidade, grave você mesmo falando essas palavras, repita, 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 compare com um nativo falando ou com um professor falando, até que essas diferenças vão se tornando cada vez mais claras. Eu costumo fazer um paralelo com coisas visuais. As coisas visuais, obviamente, são mais facilmente compreendidas. Imagine que você tenha dois tons de azul. São dois tons muito similares. Se num primeiro momento eu te mostro um tom e no segundo momento te mostro outro tom, é muito difícil, se você não tiver o costume, é muito difícil você identificar a diferença entre um tom e outro. No entanto, se você começa a exercitar essa diferenciação, o seu cérebro vai adquirindo uma maior facilidade para identificar a diferença entre as duas coisas. Caso contrário, você vai ver o mesmo tom todas as vezes. Então, o primeiro som é o L, que ele tem de ser realmente um L, né? É a letra L em inglês, não é L. Repito, não é L, é um L. Diferente do português, comumente acabamos pronunciando esse L como se fosse simplesmente um U, claro, especialmente no final das palavras. Próximo som é o E, também, principalmente no final das palavras. O brasileiro, uma coisa muito importante da gente entender, é que cada idioma tem uma entonação diferente. E um erro muito comum, ou é até natural que isso aconteça, mas aí a gente precisa prestar atenção, é que o brasileiro traga a entonação do português para o inglês. O resultado é que ele pronuncia as palavras, principalmente no final, pronuncia o final das palavras com mais força do que deveria. Comumente, o inglês tem palavras que ficam mais fracas
no final. Veja, comumente isso não quer dizer que seja sempre. E um dos indicadores disso é o E no final. Então a gente pega palavras bem fáceis como blue, a gente não vai falar bluey. Isso não tem o mínimo sentido. Because. Não vai falar como muitos falam, because, né? Que é uma coisa muito comum. That, né? Falando também de palavras que não tem o E, mas terminam com sons, terminam com consoantes, a gente tem a mesma mania. O brasileiro ele fala zete, ou melhor, fala det. Essa palavra não é det, esta palavra é that. Então veja que a entonação geralmente decai, ela tende a ser um pouco mais suave no final de cada palavra em inglês. Então, como vamos ler este ezinho no final de cada palavra? Muito simples. Ou você não vai pronunciá-lo, ou, dependendo da palavra, vai pronunciá-lo de maneira muito sutil. Então, por exemplo, blue, você não vai falar bluey, vai falar blue. Because, você não vai falar because, você vai falar because. E assim por diante. Muito raramente você vai ver uma exceção a esta ideia. Obviamente que isso não vai se aplicar a palavras monossilábicas, ou seja, se você tem me e, por exemplo, be, você vai falar, né? Porque você não vai falar e be. Isso não tem o menor, né? Não tem o menor sentido. Então, claro, se é uma palavra composta apenas de uma sílaba, vai ser pronunciado normalmente. Caso contrário, o E vai ser ou eliminado ou falado muito sutilmente. Isso é de extrema importância. Nosso próximo som é o R. O R em inglês ele não é pronunciado como em português. Veja, a gente tem palavras já desde o começo do curso, como repeat, remember. Então o que a gente vai fazer? Mais uma vez, o essencial é que a gente ouça muitas vezes essas palavras e tente repeti-las. É um esforço, inclusive, motor. Muitas pessoas, como eu disse, a gente passa a vida sem nunca ter falado um som e aí chega uma hora que a gente precisa fazer aquele som e é claro que não é fácil, para muitas pessoas não é fácil. Então a gente fala, por exemplo, remember. A gente não vai falar remember, a gente fala remember, assim como repeat. Totalmente diferente do H. O H sim, como o pronome he, him, ou em palavras como hot. Não vou falar, obviamente, rot. Rot significa outra coisa. Não vou falar re. Vou falar he. Não vou falar ring. Vou falar him. Porque são palavras que são escritas com H. Então, a pronúncia do H geralmente é essa. São raras as exceções onde o som do H não será esse. Por exemplo, hour. Aqui o H é mudo, mas isso também é raro de acontecer em inglês. 99,9% dos casos, a pronúncia dele é he, hot e assim por diante. Diferente do R, que, veja só, ra, re, ri, ra, ru. Repita isso quantas vezes forem necessárias para você falar, né, mais naturalmente. Uma coisa importante é que o aluno ele não precisa ter o medo de falar feio. Se você tem alguma dificuldade com qualquer pronúncia dessas, fale. Nem que fique feio no começo, mas com o tempo você vai aprender
Você vai criar a memória motora para cada pronúncia e isso vai começar a sair mais naturalmente. Então veja, no começo pode ser difícil, mas evite aquele truque da nossa mente de levar a pronúncia para uma coisa já conhecida. Faça o esforço de repetir a pronúncia correta, por mais forçada que pareça no começo. Depois de certo tempo, certamente você começa a falá-la mais naturalmente, ok? Por fim, temos o nosso temido TH, né? Ele apresenta sons um pouco diferentes de acordo com o que vem depois dele, mas de maneira geral, o truque, entre aspas, é sempre colocar a língua entre os dentes e muitas vezes você pode fazer até um som um pouco mais soprado, né? Vamos lá, vamos pegar aqui também alguns exemplos para pronunciar este TH. Então, uma palavra que eu já citei é that. Então, veja, isso não é that, não é sat, não é that, não é that, é that. O que eu faço? Coloco a língua entre os dentes. Veja, mais uma vez, tente falar isto corretamente, mesmo que fique forçado. Só tome cuidado para não falar na cara de ninguém, porque você vai acabar com os pés, né? Vai ficar uma situação um pouco constrangedora. Então, pratique isto. Coloque a língua lá entre os dentes. That. Veja que não é um som. Uma coisa muito comum dos alunos é fazer o seguinte. Eu falo, vamos lá, coloca a língua entre os dentes para pronunciar. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, coloca a língua para fora, coloca a língua para dentro de novo e fala that. Né? Então o que ele faz? Ele está lá, vai tentar fazer a pronúncia do TH. O que ele faz? That. Não adianta. Veja, o som tem que acontecer enquanto a língua está entre os dentes. Então é um movimento rápido, né? That. E não, né? That. Assim não vai valer. Assim não adianta de nada, correto? Então, mesma ideia com thing. Veja que suavidade, né? No começo, o que você vai falar? Vai, né? Thing. Tudo bem. Depois você vai adquirir essa suavidade. Thing. Mesma coisa com those. Isso aqui, gente, não é those. Não é chose, não é nada disso. É those. Olha a suavidade. Those. De novo, não se preocupe. Caso você não consiga fazer isso perfeitamente nos primeiros momentos, mas grave sua própria voz. Tente várias e várias vezes. Que eu repito, não se deixe se abater se você não conseguir da primeira vez, porque provavelmente você não vai conseguir falar perfeitamente da primeira vez. É natural, como eu disse, é um som novo para você que ainda vai entrar no seu catálogo mental. Então, nada mais natural que você tenha uma dificuldade inicial, mas não se deixe abalar. Pronuncie e repita algumas vezes. Those, thing, that, com a língua entre os dentes. Geralmente você pode até dar uma soprada, né? Thunder, veja, thunder. Ou seja, não é um som gutural, né? Thunder. Não, é thunder. Olha, veja a suavidade. Mas esta suavidade você só alcança depois de cuspir na cara de muitas pessoas. Claro, por que não? Não é verdade? Brincadeira, você não vai fazer isso. Então, resumindo. Primeira coisa que temos que ter em mente. Esses sons não são comuns no português. Então, obviamente, precisamos de exposição a eles para que eles entrem em nosso catálogo mental e aí sim se tornem mais naturais de serem, obviamente, entendidos e reproduzidos. O L em inglês tende a ser um L mesmo, né? O E no final das palavras tende a não ter som ou ter um som bastante suave. O R, ele não é o nosso R, então a gente fala ra,
né? Então, roots, o remember, repeat, veja que é rar. Para muitas pessoas isso é difícil. Não tem problema, prática leva à perfeição. O H é o contrário, aí sim, he, him, etc. E o TH, aquele som com a língua entre os dentes, those, that, these, thing, e assim por diante. Então, essa é a nossa segunda aula. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.